Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta quinta-feira de adoração da 15ª semana do tempo comum, vamos abrir os nossos corações para viver a palavra de Deus pelo Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 46 ao versículo 50. Assim diz para nós o Santo Evangelho. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, analisando bem o Santo Evangelho de hoje, parece que Jesus dá pouca importância à Virgem Maria, a sua mãe. Portanto, não é bem assim. Logo, quando Jesus de fato vai dizer que todos aqueles que fazem a vontade do Pai e que põem em prática é meu irmão, minha irmã e minha mãe, quem foi a não ser Maria por primeiro que fez a vontade de Deus? Ela deu seu sim ao nosso Deus para a encarnação do Verbo encarnado. Portanto, Jesus nos deu a graça de dizer em primeiro lugar: a minha mãe é aquela que escuta a palavra de meu Pai que estás nos céus. Então, portanto, ela faz parte da minha vida, o quanto eu faço também parte da vida da Virgem Maria. A momento nenhum, Jesus quis desprezá-la. Do contrário, quis mostrar que Nossa Senhora foi aquela por primeiro quem fez a vontade do Pai que está nos céus. E assim, amados irmãos e irmãs, será que nós também estamos fazendo a vontade de Deus, assim como Nossa Senhora fez a vontade de Deus? E assim também, quando não compreendia as coisas, guardava no silêncio do seu coração. Portanto, Jesus vem também relembrar para nós: será que nós somos de fato irmãos de Jesus? Se nós seguimos os seus ensinamentos, se nós estamos abertos a anunciar o reino de Deus, de fazer a vontade de Deus, é bom que nós paramos e analisamos se esta graça está dentro do nosso coração, E às vezes não compreendemos esta passagem do Evangelho e logo ficamos pensando: Jesus não teria vontade de ver a mãe. Do contrário, Jesus aponta a mãe como aquela que por primeiro fez a vontade do Pai. Fez tanta vontade de Deus que o próprio Filho de Deus habitou no ventre maternal dela. Portanto, nós devemos também estar atentos para fazer a vontade de Deus, buscar todos os instantes da nossa vida, viver o Evangelho, anunciar o Evangelho a todos aqueles que necessitam da graça de Deus. Portanto, não basta só ir ao encontro de Jesus, não basta só dizer que estou rezando, não basta só ter a Bíblia na mão. Do que adianta nós termos a palavra de Deus na mão, mas não vivemos, não anunciamos a nós mesmos, não anunciamos aos outros, não lemos, não colocamos em prática. Portanto, se nós de fato escutamos a palavra de Deus, saibamos de modo geral que estamos na presença de Deus. Agora é necessário que realmente nós tenhamos esta coragem, ter esta coragem de ir ao encontro de Jesus, não só para vê-lo, mas ir ao encontro de Jesus porque quer aprender dele, quer viver as palavras que ele tem a nos ensinar e assim colocar em prática. Olhamos bem como é que você está na sua família, como é que você está em sua casa, como é que você está na sua comunidade, como é que você está vivendo esse tempo tão difícil na vida, Então é necessário realmente nós
logo abrirmos nosso coração e deixar Deus falar em nosso coração para nossa alegria ser completa, para que assim podemos vivenciar a felicidade, anunciar a graça de Deus. Olhamos muito bem, em primeira vista, Jesus parece desprezar sua mãe Maria, mas não é verdade. Fez a ela um grande elogio, quando ele vai dizer: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Maria foi aquela que viveu com os ouvidos do seu coração totalmente abertos para ouvir e seguir a palavra de Deus. Então nós não temos dúvidas que Nossa Senhora foi aquela que deu toda a atenção à palavra de Deus. É tão de fato que quando o anjo a visita e anuncia, ela vai dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, da mesma forma, nós podemos também dizer todos os dias: eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e viver com alegria esta palavra em nosso coração. Foi por ter acreditado na palavra de Deus, pronunciada pelo o seu magistério, que o verbo de Deus se tornou humano como nós. E podemos rejubilar-nos e alegrar-nos, porque Deus veio habitar no meio de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, alegrai-vos no Senhor, vivenciar esta alegria, porque Deus habita em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, se assim nós colocarmos em prática e viver a palavra do próprio Deus. Uma boa quinta-feira, cheia de força, de alegria, de esperança, e que o Cristo se faça sempre presente na vida de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Cristo seja a vossa alegria. Ficai em paz, permaneça na alegria do Cristo, e Ele seja a vossa luz para sempre. Amém.